Oi, pessoal, aqui é o Samu depois da edição e antes da gente começar, dois recados rápidos aqui. Primeiro, esse episódio foi gravado antes da prisão do Bolsonaro, então isso vai afetar um pouco da conversa, como vai ficar perceptível. Por mais que tudo que a gente discutiu e todos os argumentos que a gente deu ainda se sustentem. E segundo, pertinho do final acontece uma coisa bem bacana, curiosamente. Você vai saber que vai estar perto por causa desse som. Dito isso, vamos começar. Olá, pessoal! E sejam bem-vindos de volta ao Anti-Ordem Podcast. Aqui é a Flari e hoje nós vamos falar de privilégio legal. Quando é que o Bolsonaro vai ser preso? Quantos crimes ele precisa cometer para ser preso, gente? Olá, aqui é o Samu. E se fosse você no lugar do Bob Jeff, você levava pipoco? Bom, eu sou afro e, honestamente, às vezes a justiça tem que ser feita pelas nossas próprias mãos. Verdade. Luigi deveria ter feito mais. Ai, ai, ai. Como disse o Proudhon, a citação, Samu, como é que era mesmo? Pode a melhor das leis ser qualquer coisa além de detestável? É isso aí, galera. Vamos falar de privilégio legal. Antes da gente começar, é bom determinar o que é o privilégio legal. O privilégio legal aqui não significa que apenas que existem leis que te privilegiam literalmente, mas que existem sistemas e estruturas na sociedade que vão privilegiar a visão que a sociedade tem sobre você cometer crimes ou sobre as leis que se aplicam a você. Porque existem algumas sociedades, como a inglesa, por exemplo, onde o privilégio legal é muito mais literal do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um privilégio estrutural. Por exemplo, um nobre na Inglaterra tem uma corte diferenciada. Nós sabemos hoje que no Brasil existem privilégios legais literais, mas eles são para funcionários públicos de alto escalão, presidente, senadores, sabe, deputados federais, deputado estadual, essas pessoas de alto escalão da organização pública. Olha, tem Teoricamente. uma. É, ah, Não, não, você comentar que tem uma outra categoria que tem um privilégio legal também de ser julgada pela a própria corporação, que é o pessoalzinho que gosta de brincar de macho-soldado. é verdade, Milico adora. Sim. Milico também tem. Que são privilégios legais literais. Milico tem um tribunal especial, né? Tem Uhum. literalmente É, um tribunal próprio. é. Essa galera tem privilégio legal literal. Significa que eles são julgados por uma corte própria, com regras próprias, com organizações próprias, que não tem, muitas vezes, nem sequer comparabilidade com o resto da sociedade civil. Tá legal? Que nem sequer tem comparabilidade com esse resto da sociedade civil em geral. Só que essa não é a única forma de privilégio legal. O privilégio legal que a gente também tem que falar é sobre como pessoas da burguesia, das altas sociedades, conseguem facilmente escapar de consequências pelos seus atos por serem pessoas da alta sociedade. Onde a própria legalidade começa a agir. Quando essas pessoas são da alta sociedade, a legalidade começa a se tropeçar em si mesma e nada acontece feijoada. Uhum. A gente tem vários casos disso. Lembra do filho do cara, do bilionário lá, que até esqueci o nome dele, que atropelou o cara lá no Rio de Janeiro, correndo a 300 por hora numa avenida e E nada não foi o aconteceu com único ele? cara que eu. Uhum, eu só comentar que não foi o único cara que o Thor Batista atropelou, que coisa! Sim, como ele. E tipo, ele tava correndo a tipo 200 por hora, um negócio assim, sabe, numa avenida. Se você mete 200 por hora, não é crime. Não é mais crime. Tipo, não é mais homicídio culposo, é doloso, tá? Só pra constar. Assim, você pode fazer uma racha ilegal num túnel que deveria estar fechado e atropelar um adolescente. Isso também é uma coisa que pode acontecer e você praticamente não ser punido. Exatamente. E assim, ó, o privilégio legal vai se estruturando na sociedade, conforme você. E aí é que tá, existe um privilégio legal em diferentes níveis, e é isso que a galera não entende. Por exemplo, uma pessoa branca tem privilégios legais ser uma pessoa negra. A gente sabe disso, por fato. Uhum. Só que uma pessoa branca pobre, Estatisticamente, por isso mesmo. uma pessoa branca pobre não tem privilégio legal ser uma pessoa branca rica. E é isso que a galera fala, eu não tenho privilégio, não. Você tem, só que você tá olhando pra cima quando você fala que você não tem privilégio, e pra baixo quando você fala Exato. que. Sabe? Essa é a questão. Mas vamos começar, pessoal. Então tá, como a gente já estruturou o privilégio legal como uma estrutura social que gerencia isso, essa estrutura é reproduzida por pessoas,
por coisas como supremacia branca, transfobia, homofobia, racismo geral, violência social, misoginia, essas coisas em geral, vamos falar sobre o privilégio legal. A gente começa com o Bolsonaro, Samu? Acho uma boa, porque ele é um caso muito exemplar. É verdade, né? Ele cometeu o crime, o filho dele cometeu o crime, a esposa dele cometeu o crime, o tio dele cometeu o crime. Só. Caralho! Não é só o filho dele, é os filhos dele cometeram crime. Sim, é tipo. Honestamente, eu acho que se teve eu acho que a única pessoa naquela família que a gente não sabe cometeu nenhum crime foi a Laura, mas é porque ela é muito nova. Ela Verdade. mal tem idade pra cometer crimes. Sim, verdade. Real, né? Porque assim, gente, eles estavam querendo gabaritar o Código Penal. É isso que parecia. Literalmente tava tentando gabaritar o Código Penal, ao meu ver. Tipo, tava lá, Código Penal. O cara pegou o Código Penal, a família Bolsonaro pegou o Código Penal e falou: vamos gabaritar. Vamos pegar tudo disso aqui e vamos cometer todos os crimes. Todos os crimes. Uma coisa importante de se notar é que, assim, primeiro a gente tem que falar sobre como leis são feitas. Infelizmente, a nossa advogada de plantão não está aqui, mas a criação de leis ela veio a partir do nosso sistema legislativo, que se você for pegar na ideia da democracia, ela vem desse equilíbrio dos três poderes que servem para balancear um ao outro para que nenhum sistema tenha poder demais, em teoria. Na prática, se você é uma pessoa do executivo, você tem um amigo dentro do legislativo e um amigo dentro do judiciário, você pode fazer o que você quiser. Uhum. No Brasil, especificamente, é importante colocar isso, que ele tem uma diferença muito contraste com os Estados Unidos, que se aumentou durante o governo Bolsonaro. Sempre foi assim, mas se aumentou muito durante o governo Bolsonaro. O que é essa diferença? Enquanto nos Estados Unidos o executivo tem muito poder, ao ponto de, se o executivo tiver o controle da Suprema Corte, ele meio que pesa muito sobre o legislativo, no Brasil o legislativo tem mais poder que os outros. Sempre teve mais. Assim, na prática. Não na teoria, mas na prática. Só que durante o governo Bolsonaro isso se intensificou muito. Por causa que eles começaram a tentar governar o Brasil sem o Bolsonaro. O legislativo, pelo legislativo. Então o presidente da Câmara começou a tentar basicamente, e ele começou a fazer e atacar e quebrar os poderes do executivo, justamente para o legislativo poder fazer o que quiser. Isso aconteceu no governo Bolsonaro. Só que se a gente for ver na questão da Dilma, o legislativo já estava travancando a Dilma naquela época. Ou seja, o legislativo a gente sabe que pode atravancar uma presidência fácil. Fácil. Na prática. E sempre foi assim. Quando o legislativo quer atravancar, ele atravanca. Então, a situação é essa no Brasil. No Brasil, o legislativo tem muito poder. E, Afro, você sabe qual que é o processo da lei? Como é que ela vai passar pela lei? Como é que uma lei vai sair do estágio de eu acho que isso seria legal para virar uma lei concreta? Infelizmente, essa não é uma área do meu conhecimento. Droga. Pelo que eu sei... Falei, infelizmente a nossa advogada de plantão está ocupada. Droga. Pelo que eu sei, basicamente, em escala de hierarquia, do menor para o maior, você tem a lei municipal, que são leis que são válidas municipalmente. Você tem a lei estadualmente, você tem a lei federal. E acima da lei federal você tem a Constituição. E abaixo da Constituição você tem as declarações constitucionais, que são as cartas da Constituição. Por exemplo, a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Declaração dos Direitos dos Idosos, essas coisas assim, que são atreladas à Constituição diretamente. E acima dessa só a Constituição. Então, tipo, a Constituição é a carta magna do país, aí depois você vê as cartas constitucionais, aí depois as leis federais, depois as leis estaduais, e no final as leis municipais. Leis municipais que vão gerenciar, por exemplo, como área azul. A lei municipal vai ser, tipo, área azul, como é que você vai regular a área azul na cidade? Sei lá, isso é uma lei municipal. Como é que, como é que vai funcionar horário de parque na cidade? Lei municipal. Leis municipais, leis estaduais. A lei municipal, se a lei municipal contradiz uma lei estadual, a lei estadual vence. Se a lei estadual contradiz uma lei federal, a lei federal vence. Se a lei federal contradiz a Constituição vence. Uhum.
E isso na hierarquia vai indo assim. Se qualquer uma delas contradiz a Constituição sempre vence. Bom, é assim que. Por isso que existe toda aquela questão do arquivo de inconstitucionalidade. Quando você fala que uma lei é inconstitucional, independente de onde ela estiver, a lei pode ser anulada, porque ela não pode vigorar no país. Então é assim. Para você passar uma lei nova na sociedade, a lei é proposta. Qualquer um pode propor uma lei, tá? Só que a lei é discutida, passa pela Câmara dos Vereadores, a discussão vem, os vereadores votam eventualmente, e aí você passa a lei na cidade. A lei, ela pode ser sancionada pelo prefeito, se ela for vetada pelo prefeito, ela volta para os vereadores podem aprovar de novo essa lei, e aí ela entra em vigor sem a necessidade de aprovação do prefeito. Esse processo é similar em todos os níveis. Na Constituição, se você quiser fazer um adendo à Constituição, se você quiser fazer um projeto de emenda constitucional, você tem que passar pelo Senado. Então, tipo, você tem várias estruturas legais altamente burocráticas e tudo isso toma meses, tá? Pra você passar uma lei, seja numa cidade ou seja no país, são meses ou até anos de discussão sobre aquela lei, tá? Dependendo da situação. Então, passar uma lei não é fácil. Passar uma lei demora. Só que passar uma lei ruim pode ter consequências muito mais duradouras do que o tempo que a lei demorou a ser debatida. Então, dentro da lógica da democracia burguesa, que é a lógica, estipula-se que tipo, é melhor você passar anos discutindo uma lei do que ficar décadas tentando repelir uma lei injusta, sabe? Então a gente tá vendo que o processo de fazer uma lei é complicadinho. Você não pode só chegar lá e tem uma lei. Existe um processo onde você tem um poder de lei temporário, que é o decreto presidencial, que é uma lei temporária. O decreto presidencial não vale para sempre. Ele vale temporariamente. E o uso exagerado de decreto presidencial é visto com maus olhos, pelo menos no Brasil. Sabe? É visto com maus olhos. Tipo, o presidente fazer um decreto pode ser derrubado pelo Senado e pela Câmara. Tá? O decreto pode ser derrubado. Então, tipo, o decreto também não tem poder absoluto. Ou seja, o Lula não pode chegar lá e falar, eu vou mandar. Não é assim que funciona. Tipo, o decreto pode ser derrubado pelo Senado e pela Câmara, dentro de votações. E ele pode ser derrubado pelo STF. Tá legal? Se o STF decidir que o decreto é inconstitucional, ele pode derrubar o decreto também. Ou seja, o presidente não pode fazer o que quiser. O STF, ele teria, nesse caso, teoricamente, o poder de, tipo, decidir quais leis. Se uma lei que o Senado passou, por exemplo, for inconstitucional, o STF pode também vetar aquela lei. E se o STF veta aquela lei não pode voltar naquele momento sem a remoção do que o STF apontar. O STF tem que apontar o que é inconstitucional. Se o STF apontar, você não pode isso, a lei tem que voltar. E às vezes o STF pode se meter até em lei que já passou e já está em vigor. Se o STF falar, não, essa lei está em vigor, mas agora essa lei é inconstitucional. Eu estou notando que essa lei tem consequências inconstitucionais. Pronto, por causa disso. Aqueles 3 aspectos são removidos da lei. Sei lá, 1, 2 e 3. Você tem que remover o artigo 1, 2 e 3 dessa lei porque eles têm consequências constitucionais. Então esse artigo perde 1, 2 e 3, o ponto 1, 2 e 3 dele. Ou seja, o STF, ele decide o que é constitucionalidade ou não, interpreta a Constituição. Só que a nossa Constituição, diferente da americana, ela não é tão aberta igual a americana. Ela é bem, na verdade, explícita em algumas coisas. Ela não é tão aberta igual a americana, que é bem aberta. O que na americana do norte lá, dá muito poder pro STF deles, pra Suprema Corte, é fazer o que quiser. Tipo, fazer o que caralhos eles quiserem. A lei norte-americana, ela vem da ideia de que os estados, eles têm liberdade. Assim, o motivo pelo qual ele se chama Estados Unidos da América é que ele é uma união de 13 estados contra a coroa inglesa. Então a Constituição, ela é propositalmente aberta. A Constituição americana, ela é muito pequena comparado à Constituição de praticamente qualquer outro país. Em compensação, as leis estatais são muito mais, não vou dizer necessariamente mais importantes, mas elas são muito mais usadas como ponto de referência dentro de cada estado. Isso, em parte, é um dos motivos pelo qual os Estados Unidos meio que faz o que quiser quando está em questões internacionais, porque a Constituição deles internacionalmente é uma bosta. Por isso que os líderes de estados norte-americanos têm tanto poder, porque não tem uma rede de checagens e informações dentro do próprio Estados Unidos a um nível federal. Exato.
Agora vamos desmanchar tudo isso. Tudo que a gente falou parece sendo, os poderes se organizam. Mas como o Prudão disse, lei é uma bosta. Parafraseando o Prudão. Uhum. E Kropotkin. E Kropotkin. Lei é uma bosta. E Marx também. Agora que eu penso sobre isso. Uhum. É que sim. Enfim, lei. Tudo isso parece lindo, maravilhoso. E são sistemas de, você precisa disso, o presidente tem poder todo, tudo bem, maravilhoso. Só que vamos entrar no sistema de privilégio legal. E o Bolsonaro? Vamos lá. O Bolsonaro cometeu muitos crimes e todo mundo sabe. Tipo, tem muita prova de que ele cometeu. Não tem pouca prova de que ele cometeu crime. Tem prova pra caralho. Tem prova pra caralho que ele cometeu crime, mas ele ainda não tá na cadeia. Se qualquer pessoa aqui desse podcast que estávamos falando cometesse a mesma quantidade de crimes que Bolsonaro, a gente não estava na cadeia, a gente estava a 7 palmos debaixo da terra. Não só isso. Não é nenhuma questão de crimes cometidos. É uma questão de que todo o processo ao redor de crimes. O crime você tem uma questão de oportunidade de cometer um crime. É impossível que qualquer um de nós nesse podcast possa cometer os crimes que a família Bolsonaro fez, porque nenhum de nós teve a oportunidade de cometer um crime desses. Então você tem que considerar que qual é o tipo de crime que é de fato punido rapidamente. Por exemplo, crimes pequenos, e eu vou dizer crimes a nível pessoal. Assim, nossa, essa seria um ótimo podcast para nossa advogada de plantão estar aqui para explicar algumas das nossas coisas. Mas o nosso. Uma questão muito importante da nossa legislação é que ela pune muito mais. Do nosso judiciário, perdão. É que ela pune muito mais rápido crimes em pequena escala. Crimes em larga escala, que são os crimes que você precisa ter muito capital político para cometer, demoram para ser punidos. E normalmente não tem uma punição tão grave. Por exemplo, você tem o crime de corrupção. O crime de corrupção é um crime que você precisa de meses e meses para você ter um julgamento. Se eu não vou nem dizer roubar, se eu furtar alguma coisa, eu vou ser presa, porque é um crime pequeno, mas vai ser resolvido em uma semana. Não muito mais do que isso. Exatamente. Então, tipo, vamos pensar. Então, a questão do privilégio legal não é só a maneira. É uma questão de todos os níveis. É a maneira de como você é preso, é a maneira de como você é julgado, é a maneira de como você é, sabe, investigado. A investigação de pessoas de maior poder social, capitalistas, banqueiros, não sei o que, essa galera toda assim que tá no topo da escada social do capitalismo, é muito mais detalhada e cuidadosa do que a investigação feita para qualquer uma das pessoas. Na verdade, a investigação é feita para essa galera. Não é uma investigação que é ruim, é uma investigação de como ela deveria ser feita. Ou seja, quando você está fazendo uma investigação, você deve assumir que a pessoa pode ser inocente. Só que muitas vezes a investigação, principalmente de pessoas nas partes baixas da sociedade, a pessoa que está na favela, é feita já declarando que ela é culpada. Tipo, você já é culpado. Eles só estão tentando procurar provas de que você é culpado. E não é assim que uma investigação deve ser feita. Uma investigação deve ser feita tentando achar provas, tentar achar, pelo menos na teoria, achar provas objetivamente. Tipo, o que aconteceu ali mesmo? Quais foram as motivações, quais foram os modus operandi, o que aconteceu, quem fez o quê, por que quem fez o quê. Mas quando uma investigação é feita por um artista de alto padrão, por um capitalista, por um banqueiro, por um latifundiário, a investigação é feita em cima dessa galera, a investigação é feita assim. Aliás, ao contrário, a investigação é feita assumindo que é inocente. Você não tá tentando ter um padrão objetivo, você tá tentando achar a prova de que a pessoa é inocente. Enquanto quando a investigação é feita por uma pessoa do baixo, até assim, das baixas camadas sociais, a pessoa que mora na favela, a pessoa pobre, o morador de rua, pessoas, sabe, em geral, que são consideradas menos, as investigações já assumem que você é culpado. Então tipo, já começa aí o problema. E isso quando não existem outras formas de opressão. Por exemplo, a misoginia assume que a mulher tá doida quando fala, por exemplo, de investigação de violência doméstica. Ela deve estar inventando. Sim. Por exemplo. Quando fala de transfobia, fala, tá maluco, nem vou investigar isso aí. Isso é quando tem uma investigação. Isso é quando tem a investigação. Por causa que também tem o clássico, não fizeram a investigação, assumiram, acharam meia dúzia de coisas e foi embora, sabe? Tipo, deu uma olhadinha ali, já sei o que aconteceu, foi embora, sabe?
A pessoa nem olhou, nem fez pergunta, nada, só foi embora só. Vamos falar sobre como isso afeta, inclusive, questões como medicina e psicologia forense? Uhum, Porque isso faz parte do sistema legal também. As uhum, pessoas que são consultadas, a própria. Por exemplo, vou dar o exemplo mais clássico que tem. A síndrome de Estocolmo é uma questão psicológica que ela não existe. é. A ideia da síndrome de Estocolmo, eu vou pegar aqui para colocar de onde veio exatamente, mas foi um caso. Foi meio invasão de banco, se eu não me engano? Foi alguma coisa tipo invasão de banco com refém. Foi um roubo de banco em que você tinha Hum, 4 reféns que foram pegos em um banco sendo roubado em Estocolmo, que ele deixou os reféns presos em um banco por 6 dias. uhum, Mas depois que eles foram, entre aspas, resgatados, nenhum deles decidiu prestar testemunho em corte contra o captor deles. uhum, A explicação que eles deram foi uma síndrome de que você se apaixona pelo seu captor. uhum. Porque isso tira toda e qualquer Credibilidade da. agência sobre a credibilidade da pessoa. É. Uma coisa importante que a gente tem que notar, a maioria, eu não sei se foram só 4, mas a maioria das vítimas eram mulheres. A maioria das vítimas Uhum. eram mulheres. Isso é importante porque a síndrome de Estocolmo é baseada fundamentalmente em processos misóginos de pensamento. É baseada em misoginia. Isso é muito importante porque a maior parte das pessoas que estavam reféns eram mulheres. E aí você vai ler sobre o que essas vítimas falaram sobre o que aconteceu. Elas estavam capturadas, foram capturadas. Os bandidos lá, os criminosos, estavam tentando negociar. Os criminosos pareciam instáveis, tá legal? Eles pareciam instáveis, mental, psicologicamente. Elas estavam tentando, para não morrer, ajudar eles, porque senão elas iam morrer, tá? Ao mesmo tempo, elas notam que a polícia em cima, a polícia parecia mais instável que os captores. A polícia, se eu não me engano, teve um momento que ela fala assim que em vários momentos elas tiveram que negociar pra polícia não entrar atirando todo mundo porque elas sabiam que elas iam morrer. E aí, a síndrome de Estocolmo, a grande síndrome de Estocolmo, foi um cara que chegou, falou com elas 10, 20 minutos e falou: não, é uma síndrome que elas estão se apaixonando pelos captores. Sendo que, na verdade, elas estavam simplesmente tentando sobreviver. E elas, ao tentar sobreviverem, reconheceram a humanidade dos seus captores. O que pode Sim. parecer uma coisa estranha, gente, mas vou contar um segredo pra vocês. Uma Bandido é coisa gente. importante que eu tenho que falar aqui. Ah, Não, seres humanos são animais sociais e, mais importante, são animais empáticos. uhum, Significa que a gente é capaz de reconhecer uhum, o nosso outra pessoa como um igual, principalmente em uma exposição prolongada. uhum, A melhor maneira de você retirar essa capacidade de empatia que a gente tem é você desumanizar o outro. Como você desumaniza outra pessoa? Bom, você pode diminuir você pode diminuir a humanidade daquela pessoa. Isso é feito com frequência, equiparando pessoas a animais. Você pode, por exemplo, começar a. E isso a gente faz há milênios. Assim, você pega o Império Romano. Império Romano tinha propaganda contra uhum, outros povos em que eles falavam, eles não são humanos, eles são bárbaros, por uhum, exemplo. E isso é uma estratégia que ela foi feita até antes. Por muito tempo. Você tem que. Isso é feito atualmente desumanizando criminosos pequenos como bandidos. O bandido e o vagabundo. O vagabundo é o bandido que não cometeu nenhum crime exato. ainda. O que que são? O que que eles são? Eles são basicamente uma condição que você tem de nascença que vem baseado na sua cor de pele e na sua classe social. Uhum.
E lembrando a minha live de hiperpunitivismo, uma das características do hiperpunitivismo é se você cometeu um crime e você está dentro de um grupo social que é esperado de cometer crime, você cometeu todos os crimes. Tipo, pode ser uma coisa meio bizarra, mas tipo, se você roubou, você é um assassino, você pode ser um assassino, sabe, um ladrão, você roubou, você é ladrão, assassino, estuprador, sabe, você explodiu uma casa, você atirou fogo numa escola, sabe, você comete todos os crimes, sem exceção, sabe. Essa é uma característica muito presente dentro da lógica hiperpunitivista, que é tipo, você participa desse grupo social. E aí, Samu, qual que é a sua teoria de classe de jogo como visão? Que dá pra explicar muito bem essa coisa do hiperpunitivismo que a gente tá falando em termos mais diagéticos. Sim. Eu costumo falar satiricamente que o cidadão de bem, entre aspas, e o bandido também, entre aspas, o vagabundo, como bem lembrou a Afro, são a. Na verdade, eu tenho a impressão que essas pessoas acreditam que são classes de D&D, que não são, sabe, que bandido não é categoria que se aplica a quem comete crimes, porque é aquilo, quando uma figura da direita faz os piores horrores do mundo, tipo, ela continua sendo um cidadão de bem, mesmo que matou os outros, mesmo que roubou joias, como cometeu Uhum. vários crimes, inclusive pequenos, como foi o caso da família Bolsonaro, continua sendo um cidadão de bem. Então, qual é a única explicação lógica para isso? Que é uma classe que é presa àquele NPC, esse NPC da classe cidadão de bem para essas pessoas, logo o que ele fazer não importa, ele continua sendo uma pessoa boa, mesmo que ele faça a pior atrocidade do mundo. Exato. E aí é que tá. O core do privilégio legal, quando a gente vai ver isso, é por causa que essas estruturas todas que a gente tá falando, elas seguem padrões, como o próprio Foucault vai falar em Vigiar e Punir, dentro da lógica de violência do Estado. O Estado, gente, ultimamente, não existe para ser amiguinho da gente. Ele não tá aqui para ser nosso brother. O Estado existe para manter o status quo social de dominação. Ele é um instrumento de dominação de classe. E se você acha que isso tá errado, porra, foda aí. Eu não sei o que te dizer, sabe? Tipo, se você tá chapado de Max Weber, aí é foda, né? É que os weberianos curtem falar que o Estado é aquele órgão ou instituição que tem o monopólio da violência legítima. Cadê a violência legítima em algum lugar que eu não a vejo? Cadê essa violência legítima? Eu nunca vi. Pô. Então, tipo, o Estado é uma ferramenta de opressão de classe. Isso, você tá em Marx, você tá em Bakunin, você tá em Engels, você tá em, sabe, você tá Foucault, você tá em muita gente. Desculpa, você tá em muita gente. O Estado não é uma entidade boa, não é uma entidade legal, da hora. As estruturas do Estado existem muitas vezes para fragmentar o Estado e para o Estado impedir a si mesmo de fazer merda. Só que o Estado, ele tende sempre ao autoritarismo, tá? Então o Estado, ele meio que tem que... É meio que uma lógica miliciana, por causa que o Estado tem que impedir a si mesmo de te fuder. Sabe, tipo, o Estado tem que impedir a si mesmo de te fuder. E quem que controla o Estado? O capital. As lógicas do capital. Não capitalistas individuais, isso é uma coisa muito importante. O capitalista individual, o Estado pode foder o capitalista individual. Ele pode chegar lá e chutar o capitalista individual, prender, arrancar a cabeça. O Estado pode fazer isso e faz constantemente, tá? Isso é muito importante por causa que, tipo, a pessoa fala, ai, como o capital controla o Estado se o Estado destrói os capitalistas? Sim, porque o Estado ele tá interessado em manter o capitalismo vivo, não em manter capitalistas individuais bem. Apesar de que isso acontece às vezes também, tá? Só pra constar. Só que até quando um capitalista às vezes quer acabar com outro capitalista, imagina o Estado. O Estado, ele tem um interesse, o primeiro interesse do Estado é manter o seu próprio poder, sua própria legitimidade perante o povo. O segundo interesse do Estado é manter o capitalismo. Esse é o segundo interesse do Estado. E o terceiro interesse do Estado é manter o status quo da ordem social. Então tudo isso, se você for ler até Kropotkin novamente, sabe, a falsa premissa das nossas leis é tipo, foi Kropotkin, não, peraí, acho que eu confundi o título, mas tudo bem. O Kropotkin é Lei e Autoridade. É falsa premissa da nossa educação e do Skinner. Eu confundi mesmo. Quando você vai ver isso, o Estado, ele existe para manter a si mesmo, e as leis existem para
manter isso. Existe uma lógica judicializadora. Só que essa lógica judicializadora se reproduz dentro das estruturas que formam o Estado. Gente, o Estado brasileiro não é um Estado igualitário. Se você acha que o Estado brasileiro é igualitário, você tá... Desculpa, você tá errado. Você quer que eu te diga? Eu não vou discutir com você, desculpa, tipo, o Estado brasileiro é igualitário. Não, não é. Só não é, fatalmente não é. Sabe, olha pro judiciário, olha pro legislativo, olha pra qualquer ponto do Estado brasileiro, ele só não é. Só não é. Porra. O primeiro presidente negro do Brasil tinha que fingir não ser negro, sabe, nas fotos. Como é que você falou, Samuel? Desculpa. Perdão. Não, tudo bem, é que você estava num momento importante também. Eu só ia falar que eu iria mais longe. Gente, na prática, na hora da aplicação, existem quatro grandes tipos de lei. Existem as leis que só funcionam para quem está em cima, porque elas são privilegiadoras. Existem as leis que só funcionam para baixo, para quem está embaixo, porque elas são opressivas. Existem as leis que funcionam para todo mundo, porque elas são distópicas. E existem as leis que não funcionam para ninguém, portanto elas não fazem nada. Exatamente. É a lei para inglês, a famosa lei para inglês ver. Levando isso em conta, existem leis, muitas leis, na verdade, que são necessárias, que não tem como você falar que tipo, o mundo seria um lugar melhor sem elas. Por exemplo, opinião nem um pouco polêmica, cold take, mas eu acho que homicídio e abuso sexual deveriam ser proibidos legalmente mesmo. Levando isso em conta, aquela frase do Proudhon... pode mesmo a melhor das leis ser qualquer coisa além de detestável, se aplica mesmo a essas leis, porque, gente, essas leis não estão deixando as pessoas se safarem com esses atos terríveis o tempo todo, não? Sim. Porque, na verdade, e aí a gente tem que entrar na materialidade, a existência ou inexistência da lei é irrelevante. O que verdadeiramente vai acontecer é como a lei é aplicada. Isso é o mais importante. Tipo, a existência ou inexistência daquela... Por exemplo, o tanto de lei que não existe... Gente, o Brasil tem pena de morte, sabia? Não na lei, mas tem pena de morte no Brasil. O Brasil tem pena de morte. Isso não é um take absurdo de ser falado. O Brasil tem pena de morte. O Brasil tem pena de morte constantemente, violentamente, para pessoas negras, faveladas, trans, sabe? LGBT em geral tem pena de morte do Estado, perpetuada pelo Estado. E a gente tem que pensar que a lógica legalista ela é uma coisa tão baseada em distorcer a realidade que o direito ele cria termos absurdos como, entre muitas aspas, extrajudicial, e acha que porque ele adiciona esse termo metafísico antes de uma coisa que é funcionalmente uma pena de morte, não tem pena de morte no Brasil. A vibe. Vá. Tem pena de morte no Brasil. Tem pena de morte, só que não na lei. E tem lei que existe que não funciona. Por exemplo, muita lei assim que você vai denunciar a pessoa, que você sabe que a pessoa cometeu crime, pô, a polícia vai olhar pra sua cara e falar, vou listar isso aqui, mas não vai dar nada não, valeu. É isso. vou listar isso aqui, mas não vai dar em nada. É isso que... Quantas vezes a gente já não viu isso, tipo, na TV, tipo, a pessoa não vai dar em nada, sabe? A pessoa fala, não vai dar em nada. Porque mesmo se você denuncia a pessoa, mesmo se a pessoa cometeu crime, dependendo do posicionamento e privilégio legal dela, não é nada, não é porra nenhuma, dependendo da posição privilégio. E a gente vê isso com o Bolsonaro. A gente vê isso com o Thor Batista. Gente, o Thor Batista matou 2 pessoas. Ele matou 2 pessoas. Gente, o Thor Batista matou 2 pessoas em uma coisa que legalmente seria classificado como homicídio doloso, aonde há a intenção de matar. Porque, gente... Uma coisa sobre dirigir é, se você dirige bêbado, e você atropela alguém e mata, você cometeu um homicídio doloso, porque você assumiu o risco de matar a pessoa. Tipo, Sim. É isso. É homicídio doloso, não é culposo. Culposo é quando é um acidente. E você ainda pode ser punido por homicídio culposo, tá? Ainda pode ser punido, dependendo da situação. Uma coisa tipo, o Thor Batista, 200 km por hora numa avenida, é homicídio doloso, só que ele foi, tipo, ele saiu com um tapinha na costa, sabe? Esse é apenas O caso do Thor Batista foi uma coisa tão feia, porque, tipo, o mano tava andando de bicicleta no acostamento indo trabalhar, sabe? Sim, exatamente.
Ao mesmo tempo, se você mora na favela, andar com um guarda-chuva é crime porque a polícia achou que é uma arma. Porque o policial cheirado de cocaína achou que era uma arma. E vai acontecer alguma coisa com o policial? Não vai acontecer porra nenhuma com o policial. Não vai acontecer. Policial comete crime, sabe o que acontece com o policial? Porra nenhuma. Porra nenhuma acontece com o policial. Só vê as estatísticas de abuso familiar de policial. Sabe, de violência familiar que o policial comete. Só vê as estatísticas. Olha, nos Estados Unidos, sem brincadeira, se eu não me engano, é 30% dos casos de... 30% dos casos nos Estados Unidos de violência doméstica são causados por policiais nos Estados Unidos. O Flávio é pior, é 40. Ah. O que acontece com o policial? Porra nenhuma. O policial pode cometer crime, tá? Se eu vou constar. Então existe toda uma lógica de privilégio legal. E a gente sabe disso. Eu lembro. E eu conto a história. Eu lembro de um amigo meu falando assim que ele tinha um primo na aeronáutica. Um primo coronel da aeronáutica. Um amigo meu, vai muito tempo. Coronel da aeronáutica. Assim, era tipo... Aí o policial puxou ele, começou a brigar, falando não sei o quê. Levou pra delegacia, humilhou ele. Aí ele puxou Aí o primo dele puxou uma arma. Depois ele falou. Depois que ele descobriu que era coronel, não sei o que da aeronáutica. Aí o policial temeu as bases. Aí o cara falou assim: me dá sua arma. Aí ele deu a arma. Apontou na cara dele e falou: sabe o que acontece se eu atirar você aqui comigo? Nada. Ele jogou a arma de volta e foi embora. É isso. Nada acontece. Eu não duvido disso, não. Não, e a gente tem que falar sobre como a classe policial também faz parte desse privilégio jurídico. A quantidade de crimes múltiplos que policiais cometem não é pouca. Uhum. Policiais, eles são especialistas no cometimento de crimes. A gente vai ter que falar sobre como, por exemplo, um policial pode colocar uma pessoa em Câmara de gás basicamente um forno. Não, em um forno no fundo do fundo do carro e sair praticamente impune. Uhum. Tem que lembrar que esse privilégio jurídico ele é tão grande que para boa parte dessas pessoas a punição não é uma punição e sim a perda de privilégios. Sim. Por exemplo, o que acontece quando uma pessoa em cargo público comete um crime? Ela perde aquele cargo público. Uhum. Ela não está sendo presa, por exemplo. Ela está perdendo os privilégios que ela já tinha antes. Isso me lembrou muito da famosa punição de juiz, que o juiz ele faz a pior atrocidade no Brasil, você vai ver a punição dele é se aposentar mais cedo. Isso não é uma punição. Não. Não, exatamente. Isso não é uma punição. Tipo, igual policial. Policial comete crime, punição. Ser expulso da polícia. Ser expulso da polícia. Exato. Isso quando a punição não é nem ser expulso, é ser transferido. É tipo, quando a punição não é nem ser expulso, é ser transferido pra outro lugar, sabe? Isso é a punição do cara. O pior é que eu acho que não dá pra chamar de punição nem a nível técnico, porque literalmente vai causar outro problema em outro lugar, vai. Vai causar problema do canto. E assim, ó, dentro de lógica de punição, eu não acho que punição seja efetiva, mas às vezes é necessária. Tipo, punição não é efetiva, mas você precisa, às vezes você precisa, ó, cara, sei lá, vai limpar uma rua, sabe, qualquer coisa. Mas nem isso, nem limpar uma rua os caras vão, sabe? Nem isso. Sabe, privilégio legal. Por exemplo, quando aquele grande cara da mídia lá, que, tipo, que foi racista pra caralho, ao vivo, tipo, em horário nobre, o cara foi racista pra caralho ao vivo em horário nobre. E aí, deu uma bafafá, ele foi demitido depois, mas qual que foi a punição dele depois, criminal? Nada, porque ele gente, racismo é crime no Brasil, ele foi racista, ao vivo, em rede nacional. Sabe qual que foi a punição pra ele? Nada, ele só foi demitido. O que é, tipo, ok. Sabe? Ok, foi demitido. Sabe? Eu esperaria o básico, sabe? Mas não teve nenhuma forma de punição. Às vezes a punição é necessária, eu não acho que ela seja efetiva, eu não acho que ela funcione nesse nível. Aliás, eu não sou punitivista, mas às vezes uma punição é necessária dentro de outros aspectos. Só que aquilo, se você vai punir alguém, você tem que punir as pessoas de forma adequada. Se você vai punir. E não existe isso. A punição, então, ela se torna uma ferramenta de opressão social. Efetivamente isso. Ou seja, só pessoas com certa cor de pele, com certa demonstração social, com certa classe social são punidas verdadeiramente.
Então essa punição se torna uma forma de você manter aquelas pessoas dentro daquela lógica. Novamente, a lógica punitiva se torna embrenhada no próprio pensamento da pessoa. Eu não posso fazer isso porque vão me prender, sabe? Se torna uma lógica embrenhada dentro daquele pensamento. Porque a realidade, gente, vou contar um segredo pra vocês. É tudo uma farsa. É tudo uma farsa, é tudo teatro. Gente, o que vocês acham que aconteceria se todo mundo no Brasil decidisse cometer crimes? Sério, pensa por 5 segundos aí rapidinho, só pra você que tá ouvindo. O que você acha que aconteceria se todo mundo no Brasil decidisse cometer crimes? Não precisa nem ser crime grande, sabe? Se todo mundo decidisse furtar, se todo mundo decidisse, sei lá, sair pichando, se todo mundo... Sabe? O que você acha que ia acontecer? Não precisa nem ser tipo, vamos virar o expurgo. Não, pensa assim, tipo, roubar banco. Se todo mundo decidisse roubar banco, furtar, sabe? Essas coisas assim. Crime contra a propriedade só. Não precisa nem ser contra, sabe? Contra a pessoa. Pensa só isso. O que você acha que aconteceria se todo mundo no Brasil fizesse isso? Resposta é simples. Nada ia acontecer porque em 10 dias todos os bancos do Brasil iam ter sido roubados, todas as paredes iam ter sido pichadas, todas as lojas iam ter sido furtadas. Só isso que ia acontecer. Só isso que ia acontecer. Se todo mundo decidisse cometer crimes, não ia ter polícia, Estado ou qualquer coisa que fosse impedir isso, galera. E nem precisa ser crime, tipo, absurdo, só, tipo, crime menor, sabe? Tipo, pessoa pegar dinheiro do banco, dar golpe, sabe? Não ia ter nada. Não ia ter força no planeta Terra que ia parar a galera. É isso, não ia ter força no planeta Terra que ia parar, sabe? Todas as lojas iam ter sido furtadas, todos os bancos iam ter sido roubados, todas as paredes pichadas e todos, sabe? Não ia ter força no planeta Terra que ia parar essa galera. Só não ia. Só que eu vou contar um segredo pra você. Não, mas é muita gente. Tá, se 10% da população decidir fazer isso, a mesma coisa ia acontecer. Porque não ia ter como separar. Esse negócio é tudo teatro. É tudo teatro. A maior parte das pessoas não está interessada em cometer crimes. O grande segredo, assim. A maior parte das pessoas está interessada em, sei lá, assistir novela. Vou nem me zoar, sabe? Assistir novela. Comer um bolo, sabe? E aí é que entra também a lógica sobre crimes, que é importante a gente falar nesse privilégio legal. Crimes são meios para um fim, a maioria deles. Meios para você assertir seu poder sobre o outro, como, por exemplo, assassinato, crimes sexuais, crimes contra a pessoa. São meios para você conseguir algum objeto ou dinheiro, como crimes contra a propriedade em geral. Ou seja, o crime, o que você está fazendo, é meios para você obter algo que você quer, seja assertir o seu poder sobre o outro, seja se vingar, seja conseguir dinheiro, matéria, essas coisas assim. São meios para o fim. É isso que é um crime. São meios para um fim. Gente, você acha que o bandido sai por aí com 15 celulares? Você acha que ele fica com o seu celular? Você acha que todo ladrão que sai roubando o celular compra droga? Não, tem ladrão que vai lá e, sabe, compra computador depois e compra as coisas pra ele. Por causa que vira um trabalho ilegal, vira um trabalho ilegal no sentido econômico da coisa. Vira só um trabalho, sabe? A pessoa tá roubando pra conseguir dinheiro. Então, no fim do dia, isso tudo gera essa questão. O privilégio legal, ele não é uma falha do sistema, ele é o sistema. Ele é o sistema. O sistema foi feito pra ser assim. Sabe? O privilégio legal não é uma falha, ele é o sistema. O sistema foi feito para ter privilégio. O sistema foi feito pro juiz não ser julgado na mesma coisa. O sistema foi feito pro policial não ser julgado. Sabe? O sistema foi feito pro Bolsonaro demorar 6 meses para ser julgado, apropriadamente. Falando em Bolsonaro, posso dar uma leve desviada do assunto, porém ainda no tema do podcast? Claro. Qual é o crime que o Bolsonaro cometeu de forma muito pública e que a lei ignorou completamente, favorito de vocês? Vou começar o meu para puxar a fila. Foi quando o Bolsonaro, em seus primeiros meses de governo, usou, não me lembro o que exatamente, mas ele ferrou com uma reserva ambiental aleatória só porque ele foi multado pescando lá. Olha, deixa eu pensar. Olha, meu crime favorito que ele fez abertamente. Deixa eu ver. E que a justiça ignorou essa parte importante. E que a justiça ignorou. Porra, teve tanto, gente. Desculpa, nem tem tanto que eu tô até travando aqui. Sabe? Tô até travando. Ai. Deixa eu pensar. Foi o negócio da pandemia, honestamente. Tipo, foi tão absurdo que, tipo, eu não vou comprar vacinas a não ser que você me deixe roubar R$1 de cada vacina. Gente, foi literalmente. Você tem noção que foi literalmente isso? Eu não vou comprar a sua vacina. Eu não vou comprar a sua vacina a não ser que você me deixe roubar R$1 da sua vacina, de cada dose da vacina. O que, tipo, puta que pariu.
E você, Afro, qual que é o seu crime favorito que foi ignorado pela justiça? É... Olha, ah, o próprio relacionamento dele com milícias. Eu sou do Rio de Janeiro, isso é comum, mas faz parte disso, sabe? Eu acho que esse é um dos principais, o como o poder dele permite que os grupos milicianos existem. É, E você, é. ouvinte, por favor, deixe nos comentários qual é o seu crime favorito do Bolsonaro que a justiça ignorou completamente. Vamos lá, quero ver umas respostas criativas. Ouvinte, vamos comentar aí, galera. Comente aí, comenta aí. Sabe, vamos ver qual que é o seu crime favorito do Bolsonaro que... Também comenta, sabe o quê? Comente o seguinte. Se você tem alguma história de privilégio legal na sua família, ou que você conheça, porque todo mundo tem um, sabe? Tipo, que você conheça aquela história de privilégio legal. Tipo, a pessoa que fez um crime muito absurdo, ou uma coisa que era muito criminosa e nada aconteceu com ela, ou que se aconteceu algo, aconteceu uma coisa que foi muito menor do que devia ter acontecido. Porque todo mundo tem uma história assim, sabe? Todo mundo conhece alguém na família que fez algum rolê assim, sabe? Sempre tem. Acho uma boa. Comenta o que o Samu falou do crime do Bolsonaro, o seu o crime favorito do Bolsonaro, e comenta alguma história que você conheça. Vamos ver como é que vai sair, né? Ai, ai. Gente, Uhum. pra finalizar, então tudo isso que a gente tá falando quando a gente tá falando desse negócio de privilégio legal, o privilégio legal se estrutura a partir de como a sociedade vai julgar, investigar, organizar esses crimes. Então, tipo, a gente fala de criminalidade um pouco, mas muitas coisas desse privilégio legal quando você comete um crime, você já está inserido em uma sociedade que vai te pré-julgar, quer você queira, quer não. Pode te pré-julgar positivamente ou negativamente. E conforme você vai tendo mais recursos, acesso a advogado, acesso a investigador particular, por exemplo, você vai ganhando esses privilégios que outras pessoas não têm. A Dona Maria hipotética, vamos colocar aqui, né? A Dona Maria hipotética, que tem 3 filhos e trabalha 12 horas para alimentar os 3 filhos, não vai conseguir contratar um advogado dos melhores do mundo. Mas o Thor Batista consegue. E aí você consegue, paga. E quando você tem dinheiro, recursos e capital em geral, e capital não é só dinheiro, não, é contatos e tal, você pode, por exemplo, influenciar o que a mídia fala de você. Por exemplo. Uhum. Você pode influenciar como a investigação está indo. Porque se você tem um amigo, vamos dizer assim, na corregedoria, na procuradoria, você tem um amigo lá, ele pode puxar uns pauzinhos e facilitar a investigação pro seu lado. Isso pode acontecer. Porque, novamente, o capital existe como um conjunto de poderes construídos a partir do acúmulo de riquezas e poder. E esse poder não é só dinheiro, é os contatos, é os recursos do capital que vão te dar privilégio jurídico necessariamente. Necessariamente vão te dar privilégio jurídico, sabe? Vão necessariamente organizar o seu privilégio jurídico. Necessariamente vão fazer isso. Por causa que o capital é baseado em racismo, ele é baseado em misoginia, ele é baseado em homofobia, ele é baseado em nacionalismo, ele é baseado em um monte de características que vão estruturar o seu poder justamente para isso. Como a gente está falando, o privilégio legal é o sistema. O sistema é o privilégio legal. O sistema inteiro existe para privilegiar legalmente as pessoas. Então, é só importante que a gente entenda isso. Que o sistema inteiro ele existe para privilegiar as pessoas e não só os processos. E é por isso, por exemplo, quando a gente fala aqui, o privilégio legal disso, o privilégio legal daquilo, a gente não está falando só de um sistema, a gente está falando de todos. E você pode ver isso na família Bolsonaro, como é que fala? E no Thor Batista, essa galera que é branca, é rica, é burguesa. E isso existe também. Se você for uma pessoa branca, você tem privilégio legal perante pessoas negras. Porque a polícia já vai aproximar você, o investigador já vai te aproximar com mais, como é que diz, maior amicabilidade do que aproximar de uma pessoa negra. Isso já vai acontecer. Enfim, o privilégio legal tá permeando a sociedade. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, sabe? E como o Samu disse, muitas vezes esse privilégio legal se torna uma questão de classe de RPG. Você é o cidadão de bem, você é o bandido. É uma coisa que você é e é uma coisa que não é uma coisa que você, porque ser um bandido devia ser uma coisa que você faz, você comete um crime, certo? Concordam, gente? Você faz um crime. Você faz uma bandidagem, você não é um bandido, sabe? Só que isso vira uma coisa que você é. Vira uma essencialidade que você é, uma coisa que você é. Só isso. Vira uma função que você é, no caso. Uhum. E aí você torna-se uma característica.
Enfim, gente, Bolsonaro preso quando? Seus chutes. Espero que amanhã. E você, Afro, quando você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Olha, ele deveria ter sido preso algumas outras vezes. Pior que é verdade. E eu acho que ele vai ser preso lá no final de setembro. Seria meu chute. Então o Samu diz amanhã, a Afro diz que já devia ter sido preso, e o meu é final de setembro. Vamos ver, E a pessoal. sorte escolha quem vai ter razão. Que é sorte, escolha quem vai ter razão. De qualquer forma, quando ele for preso, vai ter rojão, gente. Já prometi. Vai ter rojão, vai ser. Exato. Vamos cobrar, hein? vamos fazer o rojão. Até a próxima, pessoal. Até mais, pessoal. E lembrem-se de fazer igual o ex-juiz Sérgio Moro. Botem o pacote anticrime para combater o crime por meio da lei. Até mais, pessoal.